Boa noite, amigos e amigas e ouvintes do Evangelho Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Vamos dar início com a mensagem Convém Refletir, do Espírito Emmanuel, psicografado no livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier. Convém refletir, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se iriar. Tiago 1,19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredora oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que é possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. É com essa mensagem de fé e de coragem para os nossos corações, agradecemos a Deus pela oportunidade de ouvirmos teu Evangelho. Nesse momento, elevamos o pensamento a Deus com fé e esperança do seu amparo em nossas vidas, para que tenhamos a certeza de que Ele está conosco sempre. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Instruções dos Espíritos, a cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder a sangue frio e a razão. Pesquisai e sempre, quase sempre, deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir colérico os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe
esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deve contê-lo, a de tornar infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofra os entes a quem mais ama? E que pesar se for um acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor por Deus, 1863. Vamos agora para o nosso comentário do Evangelho de hoje, que fala sobre a cólera. Vimos nos 3 primeiros parágrafos que o autor, que se nomeou um espírito protetor, ele explica que a origem da cólera está no orgulho que leva o homem a se julgar tão acima do que é, que o menor paralelo o irrita e o fere. E então, nós percebemos que há os orgulhosos do que possuem de bens materiais. Há também os orgulhosos de sua posição social e outros de sua finura de espírito, e outros também de sua capacidade intelectual, e outros do nome de família. Meus irmãos, quem possui orgulho, até mesmo em situação quase miserável, encontra em si motivo para julgar-se melhor do que os outros. Porém, o Espiritismo nos mostra que o orgulho, juntamente com o egoísmo, vem se desenvolvendo no homem desde os primórdios de sua evolução, reconhecendo suas conquistas de inteligência, levando-o a considerar-se o rei da criação. E esse sentimento de superioridade, de orgulho das suas conquistas, esquecido de que suas capacidades estavam inseridas em seu ser desde sua criação, pela inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, fez com que o homem sentisse um Deus que tudo pode, colocando-se no centro ao redor do qual os menos capazes ou os mais fracos existem para servi-lo. E assim, meus amigos, através das inúmeras reencarnações, o homem foi desenvolvendo o orgulho, mantendo-o mesmo quando não existe um motivo aparente para esse sentimento materialista. Um dos males que esse sentimento causa ao homem é justamente a cólera, a irritação, sempre que se sente contrariado em algo, demonstrando-lhe quanto ainda é dominado pelos instintos que lhe foram extremamente necessários quando estagiava no reino animal. Todavia, hoje, com a inteligência, com a capacidade de raciocínio e com o conhecimento que já possui da moral, embora muito menos evoluída do que aquela, deve justamente o homem sublimar os seus instintos no controle dos mesmos, com o desenvolvimento dos sentimentos nobres. E aí, vou ler aqui uma passagem que diz o seguinte: procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Esses acessos de demência passageira, meus irmãos, surgem justamente sempre que um conselho ou uma observação relativa a uma atitude negativa, a uma imperfeição, fere o orgulho de quem se sente desnudado, por não admitir que outros o vejam de forma diferente da que ele se vê. Então, o homem colérico, ele chega até o ponto de agredir coisas inanimadas, jogando-as no chão, quebrando-as, chutando portas, uma atitude, meus irmãos, totalmente irracional.
Porém, o Espiritismo nos mostra que todos somos criados da mesma forma e todos temos o mesmo destino, que através das reencarnações experienciamos ora a posse de bens materiais, ora uma maior oportunidade de conhecimento intelectual, ora oportunidade maior de desenvolvimento das virtudes, ora ocupando posições importantes, ora posições consideradas humilhantes, e faz então desaparecer os motivos que poderiam explicar ou não justificar o orgulho. Se as existências na Terra se constituem, meus irmãos, de pequenos períodos da vida eterna do espírito, servindo para seu desenvolvimento espiritual nas diferentes experiências, que a morte finda com todo valor material, então, orgulhar-se de quê? A cólera, ela pode ser sentida de duas maneiras, convulsiva e gritante, e a íntima e surda. E aí, eu vou ler aqui uma expressão de 3 pequenos parágrafos, ambas definindo causas de efeitos diferentes, por trás de outros acontecimentos, tem reconduzido, antes da hora marcada, multidão de espíritos encarnados à espiritualidade através de mortes repentinas e inexplicadas, crises cardíacas e nervosas, paralisias e mudezes, acidentes e delitos de toda ordem. Essa expressão está no livro de Manuel Quintão, Ceareiros de Volta, Médio Valdo Vieira, página 162, 4ª edição da FEB. A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração, tocado de amargosos ressabios, ou seja, maus sabores do arrependimento, da vergonha. Essa expressão está no livro de Emmanuel, o Consolador, médico Francisco Cândido Xavier, na questão 183, item 3. Cólera, na maioria das vezes, pode ser definida por situação de calamidade. Essa expressão está no livro de Emmanuel, Urgência, Psicografia do médico Francisco Cândido Xavier. Então, meus irmãos, para finalizarmos e retornando ao autor, ele afirma que a cólera nada resolve, altera a saúde, compromete a própria vida, sendo o colérico sua primeira vítima, tornando infelizes todos os que o cercam, podendo então causar graves delitos com graves consequências. A cólera, meus irmãos, não exclui certas qualidades de coração, mas impede que se faça muito bem e pode também levar a fazer muito mal. Então, deve, pois, ser combatida na sua causa primeira, o orgulho, no esforço de desenvolver a humildade e também o amor. Vamos agora para a prece de frutificação das águas. Eu vou ler aqui um texto do livro Caminho Seguro, de Lorival Lopes. Sem intranquilidade. Por que deixar a intranquilidade dominar você? Levante a cabeça. Se o assunto lhe chamar a atenção, procure nele os aspectos de bom proveito. Até os mais chocantes podem ser úteis, pois mostram as boas e as más consequências. Não se intranquilize. Ponha atenção no que acontece dentro de você, ante o que tem a fazer. Analise. Por trás do que parece um acerto, pode estar um mal. E do que é desprezível ou incorreto, algo a ser seguido. Tenha calma. Viver bem é uma arte que se aprende a cada dia. Senhor Jesus, Mestre amado, eu te peço neste momento que tu abençoe, Senhor Jesus, estas águas com a luz de tua sabedoria e de amor. Que os espíritos de luz envolvam este líquido
purificando e tornando um instrumento de cura, consolo e paz para todos os que neles necessitarem. Que assim seja.